A minha Bíblia está aqui aberta no livro de Salmo, no seu capítulo 121, e versículo 7 e 8. Vamos ler esses dois versículos, 7 e 8, para assim nós já estar agradecendo a Deus, né, em nome de Jesus Cristo. Livro de Salmo, no seu capítulo 21, versículo 7 e 8, diz assim: O Senhor te guardará de todos os mal, guarda a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre, né? Você vê que quando a gente pega a palavra de Deus para ler, a gente vê Deus falando conosco, irmão. Por isso que é necessário a gente meditar na palavra de Deus. Olha que palavra forte para esta madrugada, né? São praticamente 23 horas e 16 minutos. Já chegando também aqui, já a madrugada, né? Perto de chegar já a madrugada praticamente. Mas olha que palavra forte que o Senhor preparou para nós. O Senhor te guardará de todo mal. Quem vai livrar a não ser o Senhor Jesus, né? Guardará a tua alma, né? O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Amém. Né? É uma palavra forte, né? Que Deus preparou para nós neste momento. Hoje nós temos aqui a oração, né? As crianças precisamos estar sempre apresentando as crianças aqui, né? No grupo. A gente sempre prepara os sábados para apresentar as crianças nas mãos de Deus, né? A Bíblia sempre fala que nós devemos ensinar nossos filhos, né? Aqui no versículo 7 em Provérbio, no capítulo 7, o livro de Provérbios, capítulo 7, primeiro fala: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Então o Senhor Jesus pede para que nós guarde a palavra dele. Aqui em Provérbios 5 já fala assim: perigo, né? Olha o que diz aqui: Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os teus ouvidos, para que guarde os meus conselhos, né? E os teus lábios observe o conselhamento, o conhecimento, né? O conhecimento, porque os lábios da mulher estranha destila favor de mel, ou favo de mel, né? E o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargo, como o abismo, né? Então, se os pais, né, não colocar seus filhos como Deus ordena que nós façamos, o mundo vai guiar de outro jeito, né? Aqui no Provérbio 4, capítulo 4, a seguir ele fala: a segurança na sabedoria. Você pai, você mãe tem que ter sabedoria para ensinar o seu filho, para educar o seu filho, para conversar com o seu filho. Olha o que diz aqui: ouve, filho, a instrução
do Pai, e estais atento para o conhecimento, a prudência, pois dou vós boa doutrina. Não deixe a minha lei. Aí no versículo 3, né? No mesmo capítulo 4, versículo 3, ele fala: porque eu era filho tênero na companhia de meu pai e o único diante de minha mãe, né? E ela me ensinava e me dizia: retenha o teu coração a minha palavra, guarda os meus mandamentos e vive, né? Adquire sabedoria, adquire inteligência, né? E não te esqueça, nem te aparta da palavra da minha boca. Então, observe as palavras que Deus nos ensina nesta noite. Já para nós entrar em oração, né? Aqui no livro de Provérbios 2, ele fala assim: o valor da sabedoria. Filho meu, se aceitar as minhas palavras e esconder contigo os meus mandamentos, né? Para fazer o teu ouvido atento à sabedoria, né? Então, esses são os capítulos, os versículos que no livro de Provérbios você pode encontrar para se estar auxiliando o seu filho, para se estar mostrando para ele o que Deus quer dele, né? Porque nós também somos filhos de Deus, irmão. Nós também somos filhos de Deus e precisamos também obedecer a Deus. Ah, mas o sábado não é só para as crianças, mas também nós somos. Aqui é sábado, nós deixamos para o ensinamento das crianças, adolescentes e os jovens, né? Mas sabemos também que nós somos filhos de Deus e precisamos também ouvir a palavra de Deus, né? Aprender de Deus. Para não ficar só em minhas palavras, eu vou entrar em oração para apresentar a Deus todas as crianças que se encontram aqui num grupo via WhatsApp e num canal aqui, né? Vamos apresentar esse projeto nas mãos de Deus. Você que tem filho rebelde, você que não aguenta mais, né? Seu filho não tá te dando muito trabalho. Às vezes você até bate, né? Coloca de castigo, mas nada disso resolve, né? Existe algo que você possa fazer para que esse mal venha cair por terra. Ensine o teu filho no caminho que ele deve andar. Porque quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. E se você não ensinar, o mundo vai ensinar de outras formas, né? A boa educação, ela não vem da rua e nem da escola, irmão. Ela vem de casa. Se você não colocar o teu filho no caminho que ele deve estar, ele quando crescer, te colocará você num caminho que ele quer que esteja. Quantos filhos aí, depois de grande, não quer nem saber dos pais, né? Violenta, né? E muitas coisas que acontecem. E às vezes colocamos a culpa também no diabo, irmão. Sabemos que ele que está por trás disso, mas ele só entra na vida do ser humano quando ele é convidado. Não, ele entra sem ser convidado, só se você permitir. Porque se seu coração estiver fechado, momento algum ele vai achar brecha para entrar. Por que que eu digo que ele entra quando ele é convidado? Porque você deixa uma brecha. Tem situação que você tem que controlar, né? Nós temos que estar a todo tempo orando. O que que a Bíblia diz? Vigiai e orai, sem cessar, né? Então, se você estiver vigiando, se você estiver orando, se você estiver com seu coração ligado em Deus, ele não vai achar brecha para entrar, para destruir a tua família. Mas se você estiver jejuando, orando e clamando a Deus, ele
vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Por isso que eu digo que nem tudo é culpa também do maligno. Por que, que ele fica ao nosso derredor, irmão? Para tragar qualquer palavra que você fala, né? Sem querer e querendo também, o coração puro, vazio de Deus, ele entra, né? Uma simples coisa faz o inimigo invadir o coração. Então, por isso que eu digo que ele não vai entrar se ele não achar uma oportunidade. Estou falando na parte do, da educação, né, das suas crianças, na parte também da convivência, você com seus filhos, né? Eu não digo só filho, não digo também só pai, mas também avô, tio, tia e aí vai. Vamos colocar os nossos filhos na presença de Deus. Sempre ali levando ele à igreja, ensinando o caminho, as coisas boas. Nem só as coisas boas, também como as coisas ruins, irmão. Tem mãe e pai que ela não deixa o filho ver, conhecer o outro lado. E só conhece o lado bom. E aí fica aquela curiosidade no menino, na menina, na adolescente, no jovem, para conhecer o outro lado. E a situação é tão caótica que quando ele passa a conhecer, ele não quer retornar mais. Então, não deixe de ensinar também ao seu filho os dois caminhos. O caminho da direita e o da esquerda. Porque você não vai salvar a alma do seu filho. Em hipótese alguma, você não vai educar teu filho e ele vai obedecer à tua educação desde que ele não conhecer os dois lados. Então tem que mostrar o que é ruim e o que é bom. Enquanto ele é criança, ele vai te obedecer. Mas quando ele crescer, ele vai fazer a escolha dele. Eu já vi muitas pessoas dizer assim, tá assim porque a mãe não educou, tá assim porque a mãe não falou, tá assim porque a mãe não ensinou. E às vezes a mãe tem dobrado o joelho, tem buscado a Deus, tem buscado outras formas, até coloca de castigo, preso, não deixa sair e vai, né? Mas a criança, mesmo assim, não obedece, né? Então, vamos aprender a ensinar os nossos filhos, mostrar os dois lados. Mostre também o lado ruim e mostre para ele que é ruim. Porque quando ele crescer, ele já vai entender. Eu vi o lado bom e o lado ruim, eu escolhi o lado bom, né? Para aprender, nós temos que errar, né? Não, é assim, todos nós erramos uma vez e aprende, e outros querem continuar no erro, né? E às vezes as pessoas acham que só erra aquele que não teve ensinamento. Não. Você pode observar que os que mais erram é que teve ensinamento. Quantas mães cria seu filho na doutrina, na igreja, e quando a criança passa a ser adolescente, ele desvia o caminho, né? Ele sai da igreja. Eu conheço muitas mães que hoje pedem oração pelo seu filho, que está fora da igreja. O que eu peço para vocês é que vocês continuem fazendo a sua parte, que é orando. Mas Deus, se for Deus trazer eles, Deus vai trazer. E se não for, ele vai continuar errando para aprender, né? Porque o erro do ser humano faz enxergar, né? Acertar o caminho de volta. O filho pródigo, ele pediu a herança, ele pediu ali o que ele tinha do pai. E olha que ele tinha tudo, o pai daria tudo ele, para ele. E ele pede a herança e vai conhecer o mundo. Eu tenho certeza que ele tinha de tudo, mas ele faltava o lado ruim para ele conhecer. E quando ele conhece o lado ruim, ele passa a enxergar o que ele tinha na companhia do pai. E ele se sente envergonhado a voltar para a companhia do seu pai, né? E pede para o pai aceitar ele como se fosse um empregado. E o pai bota aquela boa roupa, né, para ele, aquela boa sandália, aquela festa e recebe seu filho de volta. Então por isso que eu digo que às vezes você faz sua parte sim
ensina, ora, fica ali no joelho. Tem mãe até que perde sua própria vida pelo seu filho. Ela vai e o filho fica aí aprontando da mesma forma, né? Você, mãe, e você, pai, não vai salvar seu filho. Você pode ficar o tempo todo ali no joelho orando pelo seu filho, mas você não salvará o seu filho, porque enquanto ele é criança, ele está na tua disciplina, mas quando ele crescer, porque o mundo botou uma lei que quando o jovem, o adulto está ali já grande, já pode fazer o que quer. Mas eu acho errado. Enquanto tem mãe por perto e pai, quem comanda é o pai e a mãe. Para mim, não existe filho adulto, e nem filho crescido, e nem filho de maior. Sempre ele vai ser filho. Enquanto ele tiver a mãe e o pai por perto, ele tem que aprender a respeitar, valorizar e fazer de tudo pelo teu pai e sua mãe. Eu tive meu pai, tive minha mãe, sempre estava perto dele. Quem me conhece aí sabe, muitas pessoas sabem do que eu estou falando. E a família sempre deu apoio à minha mãe, os filhos, né? Sempre estava junto, até o último dia da minha mãe. O meu pai pela mesma forma. Meu pai morreu praticamente nos meus braços, né? E minha mãe não foi nos meus braços porque foi um dia que eu estava em casa, né? À noite. Recebi a notícia que era para comparecer lá. Quando a gente recebe essa notícia, já sabe o que é que quer dizer, né? Então, sempre você que tem pai vivo, mãe, ame, cuide, porque com certeza você não vai ter o tempo todo. E quando perder, não adianta estar lá chorando, se acabando. Para quê? O que vai adiantar você chorar? O que vai adiantar você se acabar ali? Nada, né? Você tem que cuidar enquanto está vivo, né? Como mesmo eu falei sobre o Dia dos Pais, agora está chegando o Dia das Crianças. Eu tenho certeza que os pais vão agradar as crianças, irmão, seus filhos. E quando cresce, ele não olha isso. Quantos filhos hoje aí não quer conta com sua mãe, né? Quantos filhos aí tira até sangue de tua mãe, de teu pai? Quando eu falo mãe, pai, mãe é um plural. É porque se eu ficar falando aqui mãe, pai, fica um pouco pesada a mensagem, né? Fala mãe, mãe, pai. Porque tem família aí que não tem pai, só tem mãe. Tem outros também que não tem mãe e só tem pai. Entenda a palavra de Deus, Deus está mandando falar e eu não vou me calar. Mas a palavra de Deus diz que os filhos têm que estar também respeitando o seu pai. É justo, né? Se você abrir a palavra de Deus, a Bíblia, irmão, ela fala sobre a lei dos filhos, né? Que tem que ouvir também o teu pai, né? Aqui, ó, a Bíblia fala que os filhos devem honrar, né, o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa para que possa viver bem, né, muito tempo sobre a terra. Eu tenho certeza que se você que é filho, não estou falando só criança, irmão, eu sempre gosto de repetir a palavra para entender, porque tem pessoas aqui que estão achando que só é criança, não. Jovens também, você que é filho, que não honra teu pai, a tua mãe, eu vou lhe explicar aqui o que é honra. O que é honra? O que a palavra dizer honra? Honrar é respeitar o teu pai e tua mãe, é dar respeito, não pela apenas pelo merecimento, mas pela posição em que o pai está por perto. Por quê? Vamos fazer aqui uma comparação para vocês entenderem melhor. Vamos dar um exemplo. Alguma pessoa pode não concordar com a decisão do seu presidente, mas mesmo assim deve respeitá-lo. A sua posição como líder de seu país,
Igualmente, o filho de todas as idades, né? Que deve honrar o seu pai, respeitando pela posição dele, pois foi dado por Deus, né? A honra, né? O nosso pai e mãe. Deus valoriza tanto a honra ao pai e à mãe, que inclui essa ou esse princípio, né, nos mandamentos. Então, se você não cuidar hoje de tua mãe e nem teu pai, eu tenho certeza que não vai precisar você chorar quando ela ou ele partir desse mundo por outro. Eu vejo muitos filhos que, se pudesse, não via a cara do pai nem da mãe. Mas quando perde, aí vai chorar, dizer que não perdeu aquele tempo todo, que deveria estar perto da sua mãe, do seu pai. Não adianta aquilo ali, né? Então, a Bíblia, ela deixa bem claro aqui que nós estamos hoje nessa palavra sobre as crianças, oração às crianças. Mas enquanto você tiver pai, você tem que honrar. É ali você honrar. Aqui também fala sobre o dever do pai, né? Dever de ensinar o seu filho enquanto criança. Porque há um versículo na Bíblia que todos conhecem, que muito nos instrui como um pai instruir o menino, como eu acabei de explicar aqui, né? Num caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós terminamos de ler em Provérbio 22, versículo 6. Esse versículo mostra, né, para nós que somente somos pai e a nossa maior, né, e mais importância e responsabilidade de ensinar os nossos filhos. E a Bíblia nos deixa a dica. A idade ideal para ensinar não é adolescência e nem na fase adulta, quando já decide por si mesmo, mas quando ainda são criança. Agora eu pergunto a vocês, por que que Deus nos pede que ensine as crianças, irmão? Sabe por quê? Porque o coração, né, da criança é uma terra fértil. E quando lançamos a semente da palavra de Deus, logo ela brota e começa a dar o seu fruto. E ela crê no que ensinamos a ela ou ele. Por isso temos de ter muito cuidado, não somente no que falamos, mas no que fazemos, né? Pois o nosso exemplo fala também. Então, eis aí a palavra de Deus, né? Que nós possa a cada dia aprender mais de Deus, né? Deus abençoe a todos. Vamos já entrar em oração. Aqui já se encontra o azeite para ser consagrado e vamos orar a Deus, falar com Ele, que Ele venha nos socorrer, que Ele venha nos guiar, né? E nos livrar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença, eu coloco aqui, Pai, todas as crianças que o Senhor venha cobrir com seu manto sagrado. Que o Senhor venha proteger cada um deles, Pai, que está aqui na Tua presença. Livra, Pai, ele de um acidente, de uma enfermidade, de um mal, ou também de um mau comportamento. Abre a mente dele na sala de aula. Também, Pai, quando estiver com os coleguinhas conversando ali, que o Senhor faça parte deles também,
que não deixa desviar o caminho, Pai. Não deixa ele errar o caminho, os passos. Abençoa também os familiares deles, as mães que ora, que busca ao Senhor, para que o Senhor venha livrar. Quantas mães também não estão orando neste momento pelos seus filhos, pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, para que o Senhor venha tomar conta deles. Para que o mundo, Pai, não ensine de outra forma e que o Senhor venha dar uma luz para essa mãe e esse pai criar esse filho. Deus querido, Deus maravilhoso, toma tudo nas tuas santas mãos. E abre, Pai, também a mente dos adolescentes, dos jovens, para que possa, Pai, a ter o cuidado com sua mãe, para que possa entender que é mãe que manda e não eles como os filhos. Porque o Senhor está no céu e nós estamos aqui na terra. E quem governa é o Senhor. Assim também como o Senhor deixou ali, Pai, a mãe e o pai sendo responsáveis dele, para que ele venha entender que quem fala mais alto em casa não é eles como criança, não é eles como os adolescentes, jovens, mas sim o pai e a mãe. Porque um pai e uma mãe não quer dar conselho mal para o filho. Um pai ou uma mãe, ele quer criar, ele quer cuidar, ele quer colocar ele no mundo para ser gente de verdade, para se comportar de verdade. E às vezes não entende e quer seguir o caminho errado. E que o Senhor venha abrir a mente, os olhos, o ouvido, para que ele venha ver, venha crer, venha ouvir que o Senhor está no céu e nós estamos aqui na terra. Cobre, Pai, cada um com o teu sangue. Toma também essa mãe que não aguenta mais de sofrer, porque o teu filho está maltratando e o Senhor está contemplando isso. E eu tenho certeza que o Senhor está vendo isso, Pai. E o Senhor vai mostrar para ele, para ela, o que eles estão fazendo. Livra essa mãe da garra desse filho sanguinário, da garra desse filho corrupto, ignorante, e que o Senhor venha mostrar o que ele está fazendo. Mostra para ele, Pai, que uma mãe tem que ser cuidada, como também a mãe cuidou dele, 9 meses ali no ventre, passando fome, frio, passando também calor na hora de tirar ele para fora. E cuidou ali mais de sei quantos, 20, 30, sei quantos anos, cuidando ali. E agora está, Pai, nessa mira desse filho, tentando maltratar tua mãe. Outros colocam no asilo, outros colocam para fora. E aí vai, Pai. E o Senhor está contemplando isso tudo. Naquele grande dia, não ficará pedra sobre pedra que não vai ser derrubada. E o que ele plantou aqui, ele vai colher. Eu entrego, Pai, todos essas crianças, esses jovens, esses adolescentes nas tuas mãos. E que o Senhor venha derramar chuva de bênção na vida dessa mãe, desse pai, que está criando esse filho na tua doutrina, na tua palavra. Abençoa a todos e protege e guarda, desde agora e para todo sempre, e todo diga amém, e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.